Meus irmãos, o título da aula hoje, o tema da aula hoje é Não Menospreze a Salvação. E é interessante porque essa aula vai ser dividida em 4 tópicos, é isso a gente pode falar, além da introdução e da conclusão, que é falar sobre se apegar à verdade, se apegar na verdade, o cumprimento da lei, a salvação que o Filho trouxe. Quero ler o texto. Convido os irmãos a acompanharem, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, a gente está dentro do tema ainda maior, aí, que é a superioridade de Jesus sobre os anjos. O autor aos Hebreus continua tratando desse assunto, dessa superioridade do Filho sobre os anjos. E é importante fazer um link aqui com o que a gente viu semana passada, principalmente o versículo 14 do capítulo 1. Então, é interessante como o autor aos Hebreus termina o versículo 14 do primeiro capítulo, dizendo, olha, nós de algum modo somos servidos pelos anjos porque somos herdeiros da salvação. E agora ele vai fazer uma transição, ele vai tratar depois dos 5 em diante ainda sobre os anjos, mas agora ele vai fazer aquela que é a primeira exortação da epístola aos Hebreus. Lembra, na aula de contexto, a gente falou sobre 2 possibilidades. A possibilidade de Hebreus ser uma epístola e a possibilidade de Hebreus ser uma pregação. E parecia ser uma pregação, a gente chegou à conclusão que é de fato uma epístola, porque tem elementos de epístola, mas o que parecia ela ser uma pregação é porque ela tinha vários momentos exortativos. Ela tinha vários momentos em que o autor aos Hebreus explicava alguma coisa, parava para aplicar aquilo no coração dos leitores dele. Esse é um dos momentos. Então a gente está falando de salvação, da superioridade do Filho em trazer a salvação. E agora o autor aos Hebreus para fazer essa primeira exortação. Por isso que ele já deixa bem claro para a gente não menosprezar essa salvação da qual nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Ele vai desenvolver todo o assunto dele, toda a exortação dele, toda a aplicação dele em cima desse assunto. Não menospreze a salvação da qual vocês herdaram no Filho de Deus. O primeiro tópico que eu quero abordar aí é o primeiro versículo, que diz, olha, apegue-se à verdade. Vou ler de novo. Por esta razão, importa-vos que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, esse texto em grego é interessante como ele está construído, porque ele começa assim, ó, presta atenção no que eu vou falar. É mais do que isso, é assim, ó, presta muita atenção no que eu vou falar. É assim que começa o versículo. Presta muita atenção no que eu vou falar. E ele diz, olha, presta atenção no que eu vou falar, nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas nunca nos desviemos. A pergunta é, qual é a verdade ouvida pelo povo que eles não podem, de modo algum, se desapegar? Então, de fato, Paulo é o autor que a gente escolheu, lembra? Paulo está relembrando do que ele já falou até aqui, dizendo, olha, toda a verdade escutada por vocês, não só nessa epístola, mas antes dessa epístola, que corrobora para o que eu estou escrevendo aqui, vocês precisam se apegar com firmeza. Então, a gente pode destacar aí 3 tópicos principais. Primeiro tópico, a superioridade do Filho.
O Filho sendo Jesus Cristo, o Deus encarnado, e o Filho como superior para a nossa fé. Então o autor aos Hebreus está deixando bem claro, olha, se apegue no Filho de Deus, presta muita atenção no que eu estou falando, se apegue no Filho de Deus, creia no Filho de Deus como superior, creia que Jesus é o Filho de Deus, e se apegue com tanta firmeza, para que dessas verdades você nunca se desvie. Lembrando, uma das preocupações da epístola é que o povo que era cristão estava sendo perseguido para voltar ao judaísmo. Então ele diz, olha, não se desvie do bom caminho que vocês têm seguido. Se apegue com mais firmeza ao Filho de Deus. Como eu faço então, a pergunta hipotética, tá? O rapaz está escutando lá, legal, como que eu faço para não voltar para o judaísmo então, sendo que está tudo ruim? E Paulo está respondendo, o autor aos Hebreus está respondendo, olha, se apegue com firmeza à crença de que a fé no Filho de Deus como o melhor e maior sobre o resto. Só que aí surge uma outra pergunta hipotética também, que não é tão hipotética assim, que pode ser trazida para os nossos dias. Como se apegar com firmeza ao Filho de Deus? Lembra, eu preciso me apegar com firmeza ao Filho de Deus. Eu preciso me apegar com minha fé fundamentar ali. Como? De modo prático fazer isso. A gente precisa ler para buscar o Filho de Deus. Para ser mais obediente à imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, ler e oração, a leitura da palavra de Deus, a oração, eles são os meios. Mas eles não são meios por si mesmos. Eles são os meios nos quais nós devemos buscar o Filho de Deus. Porque, contar para você, tem muito comentário bíblico bom, de gente não crente. Bom assim, que pega o texto bíblico, esmiuça a parte técnica da coisa, lindo demais. Tanto que os melhores comentários, se perguntar para pastor aí, que ele usa para fazer sermão, a parte exegética do sermão, de entendimento, de interpretar, a maioria dos comentários que se usa é de gente que diz que é crente, mas aqueles crentes... Então, esse estudo técnico, qualquer um consegue fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Porque a Bíblia se revela assim. Você pegar uma pessoa com profundo conhecimento de como interpretar epístolas no planeta, entregar uma epístola de Paulo, ele vai saber interpretar assim. Ele vai fazer saber as divisões, as interpretações, os principais assuntos. O que muda é que na nossa leitura, escutando Deus, lendo a palavra de Deus, Deus está falando, a gente precisa buscar o Filho de Deus. E entender como eu fico, como eu aprendo, como eu me apego mais a Jesus, através do que Deus está me ensinando, nesse capítulo, nesse versículo, nessa leitura, nesse áudio que eu estou escutando, como eu fico mais parecido com Jesus. E aí eu leio, estudo para buscar o Filho, para aprender sobre o Filho, para me fundamentar no Filho, para me parecer mais com o Filho e para viver igual ao Filho. Então, para concluir, a gente precisa se apegar ao Filho para viver a fé no Filho de Deus. A segunda parte da aula, que esse é o primeiro tópico, então a gente precisa se apegar com verdade, com firmeza, prestar muita atenção nessa exortação de se apegar com firmeza ao Filho de Deus. A segunda parte da aula é sobre o cumprimento da lei. E é interessante a construção que o autor aos Hebreus, que Paulo vai fazer aqui. Olha, ele vai colocar uma condição para trazer um outro assunto. A gente vai tratar dessa condição primeiro, para depois tratar do outro assunto. Mas a ideia é, se aconteceu isso, pensa quão pior é esse aqui. Ou, se aconteceu isso, pensa quão mais grave é esse aqui. É esse o argumento que o autor aos Hebreus vai construir. Então a gente primeiro vai tratar a condição que ele coloca, para depois falar da conclusão que ele traz, do que é mais grave do que essa condição. Então, ele vai falar que os anjos, versículo 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então o se dele é, se aquilo que o anjo falou trouxe desobediência, aí depois ele vai fazer a conclusão e falar, olha, então pior é não fazer tal coisa, que a gente vai falar daqui a pouco. Para entender então o versículo, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, o que os anjos falaram? Então você vê aí que a lei de Deus, na concepção judaica, foi Deus que entregou por meio de anjos a Moisés. Então quando o autor aos Hebreus está falando, olha, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, o autor aos Hebreus está dizendo, e quem leu a primeira vez entendeu perfeitamente. A gente que está separado 2000 anos que tem um pouquinho de dificuldade, mas o que o autor aos Hebreus está dizendo é, se tornou firme a lei de Deus. E toda a transgressão da lei de Deus recebeu justo castigo. Então o autor aos Hebreus está deixando bem claro que a lei veio, a lei se cumpriu, a lei trouxe castigo para os que a quebraram, e quebrar a lei é imperdoável, e voltar para a lei é autocondenação. O povo lá queria voltar para o judaísmo. O autor aos Hebreus está dizendo, voltar para o judaísmo, perdão pela palavra, tá? É burrice. Por quê? Porque vocês estão se autocondenando. Porque vocês quebraram a lei. Todos nós quebramos a lei. Então voltar para o regime da lei é imperdoável diante de Deus, porque você já quebrou a lei. Olha, a lei se cumpriu. A lei trouxe condenação para quem quebrou. Todos nós quebramos. Vocês estão voltando para a lei por quê? Vocês estão menosprezando a salvação, querendo voltar para o antigo regime, num antigo regime que é falho, porque todo mundo quebrou. Então, voltar para a lei, para o autor aos Hebreus, e viver pela lei, viver nesse legalismo, nessa tentativa de viver pela obediência para alcançar a salvação, é algo que não dá certo, porque o homem já quebrou a lei. Aliás, que o homem já nasce quebrador da lei. É isso que Davi fala, quando gerou minha mãe, já gerou em iniquidade, já gerou em pecado. O homem não se torna pecador quando comete o primeiro pecado. Não, o homem comete o primeiro pecado porque ele já é pecador. A criança não mente para você e se torna pecadora ali. Não, ela peca mentindo porque ela já é pecadora. Então, quando a gente tenta alcançar a salvação, o autor aos Hebreus, Paulo está dizendo isso, ele está deixando claro que tentar viver pela obediência, pelas boas obras, é tolice da cabeça. Porque a lei traz condenação sobre as pessoas. Porque todo mundo quebra a lei. Então não tem como voltar para um sistema em que na realidade você vai ser só caminhar em direção ao inferno. Vai rumo ao inferno, andando bonitinho para o inferno. Porque não tem como se salvar por meio disso. Porque você já é um quebrador da lei. Mas isso traz uma pergunta importante. Se a lei não traz salvação, porque não dá para obedecê-la, a lei ainda é importante hoje. A lei ainda é importante hoje, por quê? Porque ela nos mostra como viver. O que a lei não faz, não é possível ser salvo pelas suas obras. Porque você já desobedeceu a lei. Mas como viver em obediência, ou como viver igual ao Filho de Deus? Obedecendo a lei. Porque o Filho de Deus obedeceu a lei. A nossa vida tem que ser uma busca por obediência ao Senhor, não porque a gente vai ser salvo assim ou complementar a salvação de Jesus, mas porque Jesus viveu assim. E a vida de Jesus, se nós desobedecemos, Jesus conquista a nossa salvação obedecendo toda a lei. Então a salvação, de algum modo, ela é por obras. A questão que ela é conquistada por Jesus pelas obras de Jesus. As nossas obras são insuficientes para alcançar a salvação.
Então isso é graça, porque aquele que conquistou a salvação por suas obras, derrama a sua conquista, ou compartilha a sua vitória, graciosamente àqueles que não conseguiriam obedecer toda a lei. Então a salvação é pela graça? É, para você, mas ela é conquistada pelas obras, pela obra de Jesus. Mas, voltando aqui, a lei não deve ser menosprezada, antes deve ser obedecida por nós, porque Jesus a obedeceu. Mas voltar à lei, vivendo na lei, como fonte de salvação e como meio pelo qual eu sou salvo, como católicos fazem, por exemplo, como outros evangélicos fazem, por exemplo, é menosprezar a salvação e ir de tobogã para o inferno. Tem muito evangélico por aí que fala assim, não, ó, Jesus Cristo me salvou, mas eu tenho que fazer todos os ritos lá da antiga aliança. Não viva pela lei querendo alcançar a salvação da lei, ou querendo melhorar a obra de Jesus. Não, ó, Jesus me salvou, mas eu preciso ser santo, porque senão ele não me abençoa. Porque quando você é disciplinado, Deus não está te abençoando. Porque Hebreus vai falar que é bênção. Pedro vai falar que é coisa de pai, é disciplinar o filho quando peca. A gente cria umas coisas na cabeça e a gente vive como se Jesus trabalhasse naquilo como a gente quer. Então, se eu estou bem, Jesus está bem comigo. Se eu estou mal, Jesus só butinada assim. Não é assim que funciona. Eu tenho que desenvolver minha salvação, e Filipenses vai dizer isso, porque a salvação é um ato e um processo. Então, esse processo da salvação, de ser santo, que é a santificação, que é esse desenvolvimento da salvação, que é a santificação, ele não tem, eu vou alcançar a minha própria salvação. Não, santificação não é isso. Santificação é ser santo como eu sou santo, diz a palavra de Deus em Levítico e em Pedro. Se Deus é a própria fonte de santidade e é santo, como ser santo? Parecido com o Filho de Deus. Então, santificação é viver igual a Cristo. Não querer alcançar a salvação ou as bênçãos de Deus pelo esforço próprio. Lembra da argumentação que Paulo diz assim, olha, se isso aqui aconteceu e trouxe condenação, agora, se isso aqui acontecer é muito pior, é o que ele vai trabalhar agora. Olha. Como escaparemos nós, versículo 3, se negligenciarmos tão grande salvação? Paulo está dizendo, olha, se viver pela lei trouxe condenação, porque todo mundo desobedeceu. Imagina quão pior é negligenciar a salvação do Filho, que é superior aos anjos. Se os anjos entregaram e trouxe condenação, imagina agora a palavra falada pelo Filho e a salvação anunciada pelo Filho. E a salvação que o Filho trouxe, quão pior vai ser para aqueles que a negligenciam. A salvação do Filho é melhor que a lei. Por isso que a gente não pode menosprezar essa salvação. Voltar ou querer contribuir com ela é burrice. Porque é trazer algo imperfeito para algo perfeito. Onde já se viu, onde tem cabimento isso? A obra perfeita de Jesus precisar ser complementada por um ser imperfeito através de uma obediência imperfeita. Você chega no católico romano e fala assim, aí, como que a gente vai para o céu? Não roubarás, não matarás, você vai citar a lei. Lindo, tá certo. Cumpre, não cumpre, vai para o inferno. Ah, não, mas Jesus, não, a mãezinha lá intercede, o filho não nega nada para a mãe. Ele fica inventando um monte de história, como se tivesse o menor cabimento alguém chegar e falar assim, não, olha, tem um monte de jeito imperfeito para ir para o céu, tá? Que vai contribuir para a perfeição de Jesus. Isso é o cúmulo das heresias. Ainda bem que Deus é longânimo, tardio em irar-se, clemente, paciente. Porque senão, era raio em todo mundo. Onde já se viu um negócio desse? A gente também, às vezes, pensando isso. Não, olha, se eu obedecer aqui, olha Deus, Tô legal hoje, eu tô bem. Eu tô bom, hoje eu tô bom. Pode mandar a bênção que hoje eu tô bom. Calma aí, gente.
Você está bem, graças a Deus por isso, porque você quer ser igual a Jesus, não porque você está querendo contribuir com a obra de Deus. Aliás, você tem que estar bem o tempo inteiro. Você pode estar bem e Deus mandar matar um dos seus filhos, por exemplo, e isso não significa que você vai ficar rebelde contra Deus, ou não deveria, né? A gente fica porque a gente é pecador. Então, assim, a salvação do filho é perfeita em si mesma. Nada precisa ser acrescentado. E tentar acrescentar qualquer coisa à salvação é menosprezar a salvação. E trocar o filho, portanto, por qualquer coisa é negligenciar essa salvação. E se rejeitar a lei traz condenação eterna, imagina rejeitar o filho. Se negar a lei traz condenação eterna, imagina rejeitar aquele que é maior do que a lei. Isso traz uma pergunta. Olhando para nós, é claro que a salvação continua sendo por graça, então, por isso que mesmo aqueles que pecam vão para o céu. E graças a Deus, porque nós também pecamos e vamos para lá, não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo. Então, apesar de falar mal de alguns, sobre práticas erradas que eles cometem, não estou dizendo que eles vão para o inferno. Então, sejam salvos, muitos serão salvos. Porque a graça de Deus superabunda o pecado e a salvação é perfeita. Mas a gente não é por causa disso que a gente vai continuar vivendo errado. E pensando errado. Por isso que a pergunta que a gente se faz e tem que ser feita é: a gente ainda negligencia a salvação? A gente ainda negligencia a salvação de Cristo? Como? Deixando de obedecer, deixando de ser igual a Jesus. É um jeito de negligenciar que você está falando assim: a salvação é perfeita, eu não preciso viver, mas eu não preciso viver igual a Jesus. Está negligenciando. Então, sobre a salvação do Filho, Hebreus vai dizer assim, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, se a lei é firme, o anúncio da salvação do Evangelho também é firme. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, porque homens testemunharam e porque o próprio Deus testemunhou. Então, se a lei é firme, que os anjos falaram, os profetas falaram e Deus falou, a salvação é firme porque o Senhor falou, os homens falaram e o próprio Deus falou. Então, até nisso o autor aos Hebreus está fazendo um contraste. Olha, se a lei dos anjos, entregue por anjos, é cumprida, a salvação entregue pelo Filho, pelos irmãos, pelos filhos de Deus e pelo próprio Deus, testemunho de que a salvação também é firme e que menosprezar essa salvação vai dar problema. Então, o Filho anunciou a sua salvação, o Filho levantou homens para anunciar sua salvação. Ele diz isso em Lucas 1, por exemplo. Lucas vai dizer isso no seu evangelho. Lucas não foi um apóstolo, mas ele fala assim, olha, estou coletando os eventos narrados aqui por testemunhas oculares do Filho de Deus. Pessoas que viram, pessoas que ouviram, pessoas que testemunharam. E é interessante que a palavra testemunho em grego é martírio. Pessoas que eram mártires de Cristo, assim, testemunhas oculares e que propagaram aquilo que viram e ouviram do Senhor Jesus. E o próprio Pai depois confirma através do Espírito Santo, derramando sinais e prodígios e também dons sobre as pessoas, segundo a sua vontade. Pergunta: é necessário milagres e maravilhas ainda hoje? É necessário que essa confirmação da pregação do Evangelho aconteça ainda hoje? A resposta é não, senão Deus mandaria os sinais e milagres. Porque a gente já vive em outra cultura. E falar pelo Filho é essa pregação do Evangelho. Que no primeiro momento, existem lugares ainda que precisa sim ser acompanhado de sinais e prodígios. Então, por exemplo, você vai ver muito missionário relatando coisas extraordinárias. Por quê? Porque lá onde ele estava era necessário fazer. Aqui não, mas lá era. Talvez nunca tinham ouvido falar de Jesus. Aí vai lá, fala de Jesus pela primeira vez. Aí o povo recebe e pergunta: quem que é esse aí?
o nosso Deus lá, falso Deus, está fazendo tal coisa. E aí acompanha-se com sinais e prodígios. Aqui não é o caso. Quando é o caso, Deus faz. Quando não é o caso, Deus não faz. O que eu quero só é que a gente não tenha não caia em nenhum dos polos. Não, Deus não faz de jeito nenhum. Deus faz, tem lugar que Deus faz. Não, o evangelho só é pregado quando tem manifestação do dom de línguas. Que é o que acontece em muita igreja por aí. Que também não é assim. Então não é assim. Porque tem muito lugar em que o evangelho foi pregado no Novo Testamento que não teve língua sendo falado. Carcereiro. Acabamos de falar do carcereiro. Não tem nenhum versículo falando que o carcereiro falou em línguas. Está lá que ele foi salvo. Outras várias pregações. Então, quando é necessário, e quando que houve falar em línguas? Quando foi necessário. Quando não foi necessário, ninguém falou em línguas. Então, se for necessário, Deus faz sinais e maravilhas. Se não for necessário, Deus não faz. Mas, outro assunto importante é que a gente às vezes a gente menospreza como Deus também dá a todo o seu povo essa capacidade de anunciar a palavra de Deus. E de algum modo, não anunciar essa salvação é menosprezar a salvação, negligenciar. Quando eu não falo da salvação, eu negligencio a salvação, ou eu menosprezo a salvação. Porque se a salvação é tão perfeita, por que não falar dela? Se a obra de Cristo é tão perfeita, por que a gente não fala dela? Então, não falar é menosprezar a salvação também. E mais do que isso, às vezes você fala assim, mas eu não sei falar. Mas Deus deu dons para a igreja segundo o seu Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. E esses dons servem não só para você vir para a igreja e falar assim, nossa, olha, eu sou pastor, chamado por Deus. Aí faz o sermão da humildade aqui, cheio de arrogância, né? Não, porque eu sou pastor, servo de Deus, escolhido. Deus dá dons para a sua igreja, para que a igreja se junte usando os dons, e isso contribua na propagação da salvação do Filho de Deus. Por isso que não usar os dons, por exemplo, é também menosprezar a salvação do Filho de Deus. Porque Deus deu o seu Espírito para que a gente use esse dom junto com os demais irmãos para testemunhar o Filho de Deus. Eu sempre gosto de lembrar o pastor que fala. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque eu falo aqui. Mas se o irmão não abrir a igreja, não cuidar bem da igreja, não adianta nada. Testemunha contra. Se os presbíteros não cuidarem da igreja, testemunha contra. Se o sujeito que foi chamado para trabalhar, não trabalhar, testemunha contra. Se o sujeito que foi chamado para cantar, não cantar, testemunha contra. Então, a gente às vezes coloca muita coisa nas costas do pastor. E te contar uma história, pastor não é padre não. E não é católico não. Mas o pastor recebe por outro motivo. Não é para você colocar tudo nas costas dele. Deus deu dom para cada um. Não usar os dons no reino é menosprezar a salvação. Não menospreze o dom que Deus te deu, porque ele, junto com os demais, forma um corpo e a gente reflete melhor ao Filho de Deus. Cansei de falar aqui, algumas vezes. Quem não ouviu vai escutar a primeira vez. Deus deu dons de Cristo para nós. Sozinho você reflete só uma área de Jesus. Juntos, usando os dons, nós refletimos Cristo por completo e anunciamos melhor o Filho de Deus. Então, menosprezar o dom que há em você é menosprezar a obra do Filho de Deus. Use seus dons, não usá-los é negligenciar a salvação, e a palavra do Filho se cumpriu e deve ser anunciada por nós, que conhecemos e testemunhamos do que ele faz para quem não conhece. Então, Jesus entregou sua palavra e deixou aos homens que viram e ouviram o que ele fez, para contar para novas pessoas que não conheciam. E ele entregou a nós a responsabilidade de contar o que vimos e ouvimos para as outras pessoas. Mas eu não ouvi nada. Você ouve a palavra de Deus toda vez que você abre a Bíblia. Eu não vi nada. Sério que você não viu nada?
Você está igualzinho você estava no mundo. Não foi salvo. Ah, não, Deus transformou o coração. Mas, então já viu muito o maior dos milagres, que é ressuscitar morto. Então a gente precisa anunciar o que nós vimos e ouvimos de Jesus àqueles que não conhecem. Então voltar ao judaísmo traz problemas. Essa é a conclusão para lá. Voltar ao judaísmo, problemático. Para nós aqui, voltar a meios de completar ou outros meios de achar salvação longe do Filho é problemático. Nós não podemos trocar o Filho. O Filho deve ser único e suficiente em nossas vidas. E a gente é bom de professar isso, mas ruim de cumprir. Quando diz assim, Deus é o meu único e suficiente Salvador. Então você não precisa de mais nada para te salvar. Tem muita gente que diz isso e quer dar peraí, Jesus, não faz assim, deixa que eu... Quer inventar roda. Jesus não te chamou para inventar roda. Jesus te chamou para viver igual ele viveu. E para anunciar o que ele anunciou.